Ei, você aí! Já tomou um café? Tá de boa aí ou correndo igual doido desde a hora que acordou? Seja qual for o caso, respira, solta o ar. Porque hoje o papo é outro. Hoje eu vim aqui te convidar para algo simples, mas que a gente vive esquecendo de fazer. Dar uma pausa na mente. Isso mesmo, desacelerar os pensamentos, dar um tempo da correria e só respirar. Sabe quando a gente está no meio de uma rotina agitada, com 1001 coisas para fazer, prazos batendo na porta, notificações apitando, e de repente, parece que a cabeça vai explodir? Pois é. Nessas horas, tudo o que a gente precisava era de um botão de pausa. E já que esse botão mágico ainda não existe, a gente inventa um. E esse vídeo é justamente isso. Um momento só seu para deixar a mente respirar um pouquinho. Então, chega mais, relaxa aí no sofá, pega um chá ou só encosta a cabeça na poltrona. Porque agora a gente vai falar sobre como dar um tempo da vida sem precisar sair dela. Vamos começar com sinceridade. A nossa mente está sobrecarregada. Todos os dias. Acordamos com o despertador tocando. Pegamos o celular antes mesmo de levantar da cama e já damos de cara com mensagens, e-mails, notícias ruins, cobranças. Tudo isso antes do café. A mente, coitada, nem teve tempo de acordar direito e já está em modo guerra. Pensando, calculando, respondendo, tentando prever, tentando lembrar. Uma correria sem fim. Tem gente que acha bonito dizer que pensa o tempo todo, que nunca para. Mas isso, meu amigo, não é virtude, é sinal de exaustão mental. O excesso de informação, de estímulo, de cobrança, cansa. E cansa de um jeito que a gente nem percebe. Vai pensando devagar, como se fosse uma mochila cheia de pedras que você vai carregando todo dia, até não aguentar mais. A mente precisa de pausas. E não é só quando dorme, não. Precisa de pequenos respiros ao longo do dia. Momentos onde não é preciso resolver nada, nem pensar em nada. Só estar. Tá, mas o que seria exatamente essa tal pausa para a mente? Não precisa ser uma viagem para uma cabana nas montanhas, nem meditação transcendental no topo de um templo. Pode ser algo simples. Muito simples, aliás. Uma pausa para a mente pode ser ouvir o som da chuva sem fazer mais nada. Olhar para o céu e ficar tentando achar formas nas nuvens. Deitar no chão e sentir o silêncio. Lavar a louça prestando atenção só na água e na espuma. Caminhar sem destino, sem fone, só com seus próprios passos. Pausa, é isso. É se permitir estar presente em uma coisa só, sem pular de pensamento em pensamento, sem tentar controlar tudo, sem cobrar produtividade o tempo inteiro. E sabe o mais curioso? Essas pausas que parecem perda de tempo, na verdade ajudam a mente a funcionar melhor depois. A criatividade melhora, o raciocínio clareia, as emoções se equilibram. É como desligar e ligar de novo, tipo aquele truque de reiniciar o computador quando ele trava. Só que com a nossa cabeça. Agora, uma pergunta sincera. Quando foi a última vez que você parou de verdade? Parou mesmo, sem celular na mão, sem televisão ligada no fundo, sem lista de tarefas na cabeça. Dá para contar nos dedos? Ou nem lembra? Se a resposta for faz tempo, você não está sozinho. A maioria de nós vive nesse modo automático, onde parar parece errado, onde descansar gera culpa, como se só o movimento validasse a existência. Mas, vamos combinar, a mente também precisa de espaço, e isso não é frescura, não. É autocuidado, porque assim como o corpo cansa, a mente também sofre com o excesso. E o problema é que a gente só percebe quando já passou do limite. Tem gente que vive cansado e acha que é normal. Mas não é. Tem gente que se irrita à toa e acha que faz parte da vida adulta. Mas não precisa ser assim. Às vezes, o que está faltando mesmo é uma pausa sincera. Uma pausa de alma. Você não precisa reservar 1 hora do seu dia para isso. Às vezes, 5 minutinhos já fazem toda a diferença. 5 minutos olhando o movimento da árvore pela janela.
5 minutos com os olhos fechados, sentindo a própria respiração. 5 minutos tomando um café com calma, sem celular, só apreciando o gosto. Essas pequenas pausas têm um poder imenso. Elas mostram para nossa mente que não estamos em perigo, que não tem urgência o tempo inteiro, que dá para desacelerar sem culpa. E quanto mais a gente pratica essas pausas, mais natural isso se torna. A mente começa a entender que não precisa estar ligada o tempo todo, que descansar é parte do processo, não um luxo. E sabe o que é ainda mais bonito nisso tudo? É que, com o tempo, a gente vai ficando mais leve, mais presente, mais gente. Talvez você pense, mas eu não posso parar, minha vida não permite. E olha, você tem razão. O mundo não vai parar, o trabalho vai continuar, as contas vão chegar, a vida vai exigir. Mas aqui vai um segredo. Você pode parar por dentro. Pode aprender a desacelerar, mesmo no meio da tempestade. Pode respirar fundo antes de responder. Pode fechar os olhos por alguns segundos antes da próxima tarefa. Pode colocar uma música calma e deixar ela te embalar por uns minutos no meio do dia. Não é sobre parar o mundo. É sobre dar uma trégua para si mesmo. A mente agradece. O corpo também. E com o tempo, a vida começa a ter mais sentido, porque você está presente nela. Vivemos cercados de barulho, sons, vozes, alertas, vídeos, músicas, buzinas, gritos. Tudo isso somado aos barulhos internos, preocupações, lembranças, cobranças, pensamentos repetitivos. Às vezes, o que a gente mais precisa é de silêncio. Um silêncio que não assusta. Um silêncio que abraça. Cultivar momentos de silêncio pode parecer estranho no começo. Dá até vontade de preencher o vazio com alguma coisa. Mas, se você conseguir ficar ali, só no silêncio, vai ver que é justamente nesse vazio que a mente encontra paz. É no silêncio que as ideias vêm. É no silêncio que o coração escuta. É no silêncio que a alma respira. Ficar em silêncio não é perder tempo. É se encontrar com você mesmo. Por fim, uma reflexão simples. O único momento que realmente existe é o agora. O passado já foi. O futuro ainda não chegou. Mas a nossa cabeça vive nesses dois lugares. Vivemos pensando no que passou ou no que pode acontecer. E esquecemos de viver o que está aqui, agora. Dar uma pausa na mente é também um exercício de presença. É olhar ao redor e ver que o agora tem sua beleza. É perceber o cheiro do café, o calor do sol, o som da rua, o peso do corpo na cadeira. Estar presente é um presente, e a gente pode escolher recebê-lo. Então, se você chegou até aqui, respira fundo comigo. Feche os olhos por 2 segundinhos e sente o ar entrando e saindo. Essa foi sua pausa de hoje. Pode ser pequena, mas o efeito... o efeito pode ser gigante, e se puder, repita esse gesto amanhã. E depois. E depois. Faz disso um hábito, um carinho diário com você mesmo. E olha só, aproveita para anotar aí na agenda. Todos os dias, às 7 horas da manhã, tem vídeo novinho aqui no canal Universo da História. Feito com carinho para você começar o dia mais leve, mais calmo e com a mente em paz. Se você gostou desse momento, compartilha com alguém que também precisa dar uma pausa. E lembra, você merece esse tempo com você. Até amanhã, no nosso próximo encontro.